Na Band FM, quem ama não esquece. Diz o ditado que o que passou, passou. Mas será? Será mesmo que a gente consegue esquecer alguma coisa que aconteceu e seguir em frente independente do que aquilo nos causou? Esquecer de verdade? Eu sempre me achei um cara bem tranquilo. Nunca tive problema com nada e nem com ninguém. Mas já adulto, já vivido e experiente, eu fui colocado numa situação que eu não sei como agir. Eu vou começar a contar a minha história de quando eu ainda era jovem. Tinha 25 anos. E aí, nessa época, eu já queria há algum tempo encontrar uma mulher para ser aquela com quem eu ia dividir o resto da minha vida. Eu já tinha namorado muito, já tinha conhecido muita gente. Mas quando eu conheci a Joyce, eu percebi de cara que ela era diferente. Diferente de todas as outras que eu tinha conhecido. Impressionante. A gente se deu muito bem logo de cara. Tínhamos muito a ver um com o outro. Sabe aquele namoro que desde os primeiros dias já é muito intenso? Pois é, a gente foi assim. Depois do primeiro encontro, eu acho que eu nunca mais fiquei mais do que 24 horas sem ver a Joyce. Minha família tá falando que eu não tenho mais casa porque eu só vivo aqui com você, né, o tempo todo. Meus amigos só dizem que eu quero ficar com você e não dou mais atenção pra ninguém. As pessoas não entendem, né? Não entendem o que é tá apaixonado, o que é tá amando. Mas quer saber, eu também não tô nem aí. O que importa é a gente. O que importa é aqui e agora. Pra mim também, Edu. Pra mim também. Eu não tenho vontade de estar em mais nenhum lugar que não seja aqui com você. Era meloso mesmo. A gente estava naquele começo gostoso de relacionamento, onde tudo é uma maravilha. Mas mesmo depois de alguns meses, as coisas não mudavam entre nós. Todo mundo dizia que a gente ia acabar enjoando um do outro, mas que nada. Tanto que com 4 meses, eu já convidei a Joyce para morar comigo. Mesmo todos os meus amigos e familiares me dizendo que era melhor esperar um pouco, que eu estava sendo apressado demais. Eu sabia, dentro do meu coração, que ela era a mulher certa para mim. E eu não me enganei não, viu? Nós noivamos, casamos e tivemos 2 filhos lindos. Sabe aquele papo de eternos namorados? Pois a gente era exatamente assim. Um grude que nunca deixou de existir. Eu e a Joyce brigávamos muito pouco, quase nada. E quando acontecia, era por motivos pequenos e a gente logo se resolvia. Como todo casal, a gente enfrentou também alguns problemas, principalmente financeiros. Durante todos os anos do nosso casamento, eu acabei perdendo o emprego algumas vezes. E é uma situação muito triste para qualquer um. Principalmente quando se é chefe de família. Quando isso acontecia, eu me sentia um lixo. Mas a Joyce, que sempre foi uma baita companheira, tratava logo de me colocar para cima. Fora que ela muitas vezes foi quem segurou as pontas lá em casa. Quando apertava, ela se virava, se reinventava. Ia para a rua vender doce, cozinhava para fora, até faxina ela chegou a fazer para trazer dinheiro para nossa casa. Mesmo assim, tiveram momentos tão ruins financeiramente falando, que eu até disse para ela que se ela quisesse ir embora, se ela quisesse me largar, eu ia entender. Mas ela até brigava comigo quando eu fazia isso, quando eu dizia isso. Nunca mais repita uma coisa dessas, nunca mais. Era isso que a Joyce me dizia. Ela falava que quando ela casou, ela me aceitou na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, e que seria por toda a nossa vida dessa forma. Pois é. Assim nós fomos vivendo. Problema aqui,
Problema ali, maior, menor. Mas se tem uma coisa que nunca faltou, foi amor. Ah, isso nunca. Nossos filhos, amigos, familiares, todos diziam que nós éramos um verdadeiro exemplo a ser seguido. Eu sempre vi na Joyce uma mulher forte, guerreira. Eu sempre admirei ela demais. Como esposa, como mulher e como mãe. 30 anos, hein, Eduardo? Nossa, quem diria? Esse ano a gente completa 30 anos juntos, já pensou? Ah, eu diria pra você que sim. Eu sempre soube disso, meu amor. Quer saber? Eu também. O povo duvidava, né? Todo mundo criticava, que a gente não se desgrudava, que a gente estava sempre junto. Lembra disso? Lembro, claro. Diziam que não ia durar nada e olha só, 30 anos. 30 anos e 2 filhos depois, estamos aqui. E pra mim, sem exagero nenhum, é como se ainda fosse o começo, Joyce. Pra mim também, meu amor. Ah, como eu era feliz. A gente já estava numa fase tranquila de dinheiro. Nossos filhos já criados, adultos, donos das vidas deles, e não tínhamos quase nenhuma preocupação. Sabe quando tudo está tranquilo, perfeito demais? Quando você deita à noite e dorme tranquilamente, sem ter nem com que se preocupar? Maravilha, né? Essa era a minha vida. Até que um dia, eu resolvi voltar mais cedo para casa, no meio da tarde. Até hoje, eu não sei se eu me arrependo ou não de ter decidido voltar para casa antes. Eu não sei por quê, mas naquele dia, olha, por Deus, a partir daquele dia, tudo mudou para mim. Eu fui chegando em casa, eu fui entrando devagar para fazer uma surpresa para Joyce. Mas eu ouvi ela conversando com a Marlene na cozinha. A Marlene era uma amiga dela de infância, a melhor amiga da minha esposa. E a gente se dava muito bem, ela vivia lá em casa. Mas quando eu fui me aproximando, eu ouvi a minha mulher conversando com ela, conversando com a Marlene, falando de um negócio que no começo eu não estava entendendo. Mas eu parei para ouvir. Imagina, Marlene, ela dizia. Imagina, Marlene, esse segredo, olha, eu vou levar pro túmulo comigo. Já faz tanto tempo, não tem por que o Eduardo saber. Imagina. Exatamente isso. Elas estavam falando de um segredo que eu não precisava saber. Exatamente desse jeito. Se você ouvisse uma coisa dessas, o que você pensaria? Você não ficaria desconfiado ou desconfiada? Mas eu não pensei 2 vezes. Apareci na cozinha e perguntei de cara que segredo era aquele. Na hora eu assustei as duas. A Joyce até deixou cair a xícara de café que ela estava segurando. Eu nunca vi minha mulher tão branca e tão assustada como naquele dia. Ela tentou até desconversar. O quê? O que você está falando, meu amor? Mas não. O nervosismo dela só deixava claro que ali tinha alguma coisa. E não era pouco, ali tinha muito. A Marlene, amiga da minha mulher, ficou numa situação horrível. Ela deu um jeito, foi se afastando e acabou saindo de casa. Eu nunca tinha tido, em 30 anos, nenhum motivo sequer para desconfiar da minha mulher. Para nada, por nenhum motivo. Mas aquele dia, ali, eu soube que ela me escondia alguma coisa. E alguma coisa muito séria. Não é nada, Eduardo. É bobagem, é coisa do passado, coisa minha e da Marlene também. Joyce, olha aqui. Esquece. Você não vai desconversar, não. Eu ouvi muito bem. Olha aqui, ó. Você disse que ia levar um segredo pro túmulo e um segredo que eu não podia saber. O que é? Para de mexer no que tá quieto, homem. Para com isso. Algum dia eu já te dei motivo pra ficar desconfiando de mim? Pois é.
Não, até hoje não. Esquece isso. Eu te conheço, Eduardo. Eu sei como você é. Isso vai acabar destruindo a gente. Deixa isso, pelo amor de Deus, deixa isso. Sinceramente? Não, sinceramente falando, quem iria deixar aquilo pra trás? Quem iria conseguir deixar pra lá? Aquela foi a primeira vez que nós brigamos. Brigamos feio, brigamos pra valer, gritamos um com o outro, nos exaltamos. Olha, nunca tinha acontecido com a gente aquilo, mas nem de longe. Eu tinha ouvido uma coisa muito séria e eu ia até o fim. Ou ela me falava a verdade, ou eu ia embora. Eu disse isso pra ela. Chegou uma hora que a Joyce sentou, colocou as mãos na cabeça e disse pra mim: se eu falar, você vai embora do mesmo jeito. Você vai embora. Se eu contar pra você, você vai embora. Eu insisti. Você vai ter que me contar. Você vai ter que me contar de todo jeito. E aí, sem nem olhar direito nos meus olhos, ela abriu o jogo. Disse que há muitos anos, logo no começo do nosso casamento, ela fez uma coisa que eu não sabia. Ela tinha me traído. Ela confessou. Confessou que teve um caso rápido com um vizinho que morava perto da gente. Ela não quis dar detalhes, mas eu obriguei. Eu comecei a fazer um montão de perguntas para ela. Eu pressionei. Ela ia ter que falar. Que absurdo era aquele? Quem era aquela mulher que dormia do meu lado, que estava sempre comigo, que eu imaginava ser a minha companheira perfeita? Quem era ela? Que absurdo era aquele? Eu nunca imaginei que ela pudesse. Ela não. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Olha, aquele foi o pior dia da minha vida. E ela só sabia repetir: faz quase 30 anos, Eduardo. Faz quase 30 anos, pelo amor de Deus, isso é passado. Mas para mim, estava doendo como se fosse no presente. Como se tivesse acontecido naquele momento, sabe? Como se tivesse acabado de acontecer. Quando a gente confia tanto, mas tanto numa pessoa e ela decepciona a gente, dói muito mais. Muito mais. Na hora eu falei que eu ia sair, dar uma volta, mas ela se ajoelhou, agarrou nas minhas pernas, começou a chorar, implorando perdão. Eu não conseguia nem olhar para ela. Eu nem reconhecia mais a minha mulher. Eu precisava sair, pensar, respirar. Eu não conseguia nem me concentrar naquela casa. Parecia que não tinha ar para mim ali. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu saí e só voltei no dia seguinte. Passei a noite toda andando, pensando e tentando imaginar quando que teria sido. A gente nunca teve nenhum problema no nosso casamento. Nada que tivesse afastado a gente por algum tempo para que ela fosse se envolver com outro. Não é possível, né? Aí você fica se perguntando por que ela fez isso? Qual foi o motivo? A gente sempre foi tão grudado um com o outro, tão apaixonados. Quando ela me traiu, ela traiu e nem teve vergonha de continuar comigo normalmente. Era só isso que passava pela minha cabeça. Como ela teve coragem? Como? Então eu voltei para casa e fiz a única coisa que eu conseguia. Eu disse para Joyce que ia fazer as malas e ir embora. Eu não ia conseguir aceitar aquilo. Ela tinha me traído. Não tinha nenhuma desculpa para isso. Olha, eu sempre fui um homem muito bom. Presente, carinhoso, atencioso. Eu sempre fui um homem que a colocou num pedestal. Eu sempre amei a Joyce mais do que tudo na minha vida. E depois de saber aquilo, eu não podia continuar com ela. Eu não ia conseguir. Estava doendo demais. Meus filhos, quando souberam, disseram que eu estava maluco. Que eu não podia jogar 30 anos de casamento no lixo por uma bobagem do passado. Como bobagem? Bobagem. Quem está de fora pode falar que é bobagem.
Ah, já faz 30 anos, foi no começo, esquece isso. Lembra de tudo que vocês já viveram. Olha que tem coisa muito mais importante para você se apegar. É isso que todo mundo fica repetindo para mim. Mas eu não consigo. Eu não consigo esquecer. Eu não consigo perdoar, eu não consigo olhar para a cara dela e imaginar que em algum momento da nossa vida ela se deitou com outro. E tem outra. Se ela mentiu sobre isso, quem é que me garante que ela não mentiu mais? Que não tem outros segredos, que ela não me esconde mais coisas? Eu não aceito a traição. Eu não admito. A Joyce é sim a mulher da minha vida. Se eu disser que eu não a amo mais, eu vou estar mentindo. Mas eu não posso suportar uma mentira dessas. Não é porque já se passaram 30 anos que eu vou ignorar que ela mentiu para mim. Eu nunca mais vou conseguir olhar para ela. Eu nunca mais vou conseguir confiar nela como eu confiei um dia. E para mim, isso significa que não tem mais jeito. Eu admiro mesmo, de verdade, quem consegue perdoar uma traição. Muitas pessoas vieram me relatar isso. Pessoas próximas a mim, que eu nem sabia que tinham passado por isso, falaram: olha, eu passei, eu superei, eu perdoei, mas eu não consigo. Eu não consigo. Para mim, não tem nada pior do que saber que a minha mulher me traiu com outro homem. E no dia seguinte, ela estava junto comigo, sorrindo e se deitando comigo como se nada tivesse acontecido. Não fui eu quem jogou 30 anos no lixo. Foi ela que construiu nossa história em cima de uma mentira. Uma mentira. E isso eu não posso e nem consigo perdoar.